Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal, está começando o seu programa de toda quinta-feira, Jaizinho na área. Hoje o nosso tema tá mais que especial, viu? Vamos falar sobre a importância da rede de apoio e o pedido de ajuda nesse processo de recuperação, de ajuda, falar sobre a dependência química. Vamos conversar sobre como esse acolhimento, o suporte emocional e a presença das pessoas certas fazem aí toda a diferença nessa caminhada. E quando falamos em recuperação, é essencial entender que ninguém vence essa luta sozinha. A rede de apoio ela é formada por pessoas, recursos que cercam aí o acolhido, né? Que está buscando esse recomeço. Então, oferecer aí esse suporte emocional, social, terapêutico durante todo esse processo é de suma importância. Essa rede, por muitas das vezes, começa com a intervenção da família, que é quem dá aí o primeiro passo em busca dessa ajuda, né? Desse encaminhamento para aí o tratamento. Gente, é tão difícil, né? Você imagina aí a família em meio a toda essa situação, porque ninguém imagina, né? Ninguém imagina que seu filho, seu esposo, uma pessoa ali, um ente querido vai enveredar por esses caminhos, vai adoecer, causando aí tanta dor e sofrimento. E aí, dentro da comunidade terapêutica, essa pessoa vai ser acolhida. Ali ele vai se fortalecer com o apoio da equipe técnica, os coordenadores, os psicólogos, conselheiros. E claro, gente, olha, vocês pensam que não, mas até os próprios colegas aí de caminhada, nessa jornada, fazem toda a diferença e funcionam tão bem aí como essa rede de apoio. Então, aqui na nossa comunidade, eles vão encontrar a escuta, a compreensão, a orientação e essa rede de apoio que é formada aí por uma equipe multidisciplinar e também pela convivência, essa troca, mútua ajuda. Fora dos muros da comunidade, a família ela continua tendo esse papel aí de suma importância, um papel indispensável. Ela é parte ativa nesse processo de tratamento. E quando participa, gente, quando busca orientação, uma família bem orientada, ela vai aprender sobre a doença da dependência química, ela vai aprender sobre esses processos do tratamento e a partir daí se torna mais eficaz esse retorno, né, a convivência na sociedade, com seus familiares, e tudo isso acontece aí de uma forma muito mais saudável e consciente. A rede de apoio na verdade, um círculo de cuidado, um espaço de fortalecimento que ajuda o dependente químico a reconstruir aí a confiança, a resgatar valores e, claro, acreditar novamente em si mesmo. Gente, para esse bate-papo mais que importante, aqui ao meu lado, meu colega de trabalho de missão, Alano Rodrigues. Seja bem-vindo, Alano. Obrigado. E os nossos, eu não vou nem dizer nossos acolhidos, né? Aqui nós temos um ex-acolhido, que é o Elias, que hoje está como monitor aqui na nossa comunidade, e temos o John, que está aqui começando o seu processo de tratamento. O John está aqui há pouquíssimo tempo, logo ele vai começar a falar aqui também. O senhor Elias, como vocês já sabem, o nosso tema hoje é rede de apoio. Falar sobre a importância dessa rede de apoio, ela numa rede de apoio bem esclarecida, bem orientada, estruturada. A família ela sofre muito, né, no início por não ter conhecimento. A gente sabe que tem a questão do preconceito, a descriminalização, a aceitação por parte da família de aceitar a condição do seu ente querido. A negação da doença, né? Isso, nossa, a pessoa aceitar naquele momento ali que uma pessoa, tipo uma mãe, que cuidou com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta dedicação do seu filho, teve acesso às melhores escolas, à melhor educação. E aí, como que essa mãe vai simplesmente de uma hora para outra descobrir que o amor da sua vida, o seu filho está ali em meio a essa doença que por onde passa destrói tudo, né, Alano? Qual a importância
dessa rede de apoio bem estruturada, Alano? Faz total diferença, é um tema importantíssimo, né? Sim. Eu sempre costumo falar que quando um carvão sai do meio do fogo, o que acontece com ele? Ele esfria e apaga. Ele apaga. O companheiro que sai de dentro de um grupo, sai da sua terapia, psicoterapia, da sua psiquiatra, do seu atendimento, ele vai esfriar. Perfeito. Nós precisamos estar conectados uns com os outros. O programa de Narcóticos Anônimos, eles falam isso muito bem claro, né? Que a nossa doença é a doença do isolamento, né? Ela leva a gente para o isolamento, o afastamento das pessoas, né? E nós, para poder nos recuperar, eu falo isso porque eu também sou um dependente químico, um adicto em recuperação hoje, nós precisamos dessa ajuda, de um direcionamento. É muito difícil uma pessoa que está dentro de um furacão, ele conseguir enxergar o que tem de fazer dentro daquele turbilhão de coisas que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Uma pessoa que está de fora, ela vai dar um direcionamento melhor para essa pessoa. Ele está tendo uma visão mais holística, mais do todo, vai poder dar um direcionamento para essa pessoa. E muitos padecem, eles se perdem no meio do caminho justamente por causa disso, por causa dessa rede de apoio, né? Não buscar essa rede de apoio, de estar junto com outras pessoas, de fazer uma psicoterapia, uma terapia, andar irmanados com outras pessoas que também estão nesse propósito, né? Eu sempre digo, saiu do grupo, esfria, saiu das consultas psicológicas, esfria também, então você tem que estar. Então o apoio, ele vai ser suporte emocional, espiritual, profissional, né? Para essa pessoa. E ele pode vir de todos os lados, desde de um familiar, de um amigo, até um profissional, uma pessoa técnica para isso, para poder direcionar. Quanto mais suporte, melhor. Então, é como... Mais eficiência você vai ter, né? Como eu falei, né, anteriormente, é um círculo, uma rede, um círculo de pessoas que estão ali entendendo a sua doença, entendendo o seu processo, a sua condição, e a partir daí também ajudar, né? Criar momentos de fortalecimento, entender as suas limitações, onde você pode estar, onde não. Porque, assim, a gente que atua aqui, né, nessa área há muitos anos, a gente sempre está orientando. Devemos evitar pessoas, lugares de ativa, né, estar naqueles ambientes adoecidos que não faz bem, que vai despertar aí gatilhos, né, a memóriazinha química ativa. Então, essa rede de apoio, ela realmente tem que ser bem seletivo, né? Porque tem pessoas que olham muito para essa questão, rede de apoio, família, tudo bem. Mas a gente não convive só com os nossos familiares, a gente não fica só dentro de casa. Então, essa rede de apoio vai além da sua casa, né? Ela deve... E muitas vezes, só fazendo parênteses, né, doutora? Muitas vezes a família também está adoecida também, né? Exatamente. Por muitas das vezes a família nem consegue ser essa rede de apoio de forma saudável. Se a gente for colocar no início da intervenção, né, que por muitas das vezes é feita pela família, inicialmente, aos trancos e barrancos, tem a negação de ambos os lados, mas a família já está sem paciência, porque o que eu percebo nos meus anos de experiência é que por muitas das vezes a família já perdeu a paciência. Chegou no limite, já não aguenta mais em todas as questões, financeiras, emocional, já chega aquela parte de estar tirando as coisas de dentro de casa, de estar dando prejuízo em todas as áreas, e a família eu já tenho assim, algumas experiências, ou a família abandona, joga para fora e não quer saber, ou então ela vai fazer algumas tentativas de buscar um local de acolhimento, de internação. Então, é bem complexo, é bem difícil. A gente poderia passar aqui horas e horas falando sobre esse tema. Isso. Muitas das vezes eles querem até uma forma de querer se livrar. É até difícil falar isso, mas é tão doloroso. E eu não julgo, viu? Eu também não. É tão doloroso que quando eles encontram algum lugar, alguém que eles querem, tome conta aí, cuide disso aí pra mim, que eu não sei mais o que fazer. Eu sempre conto uma história que uma vez uma fábrica muito grande deu um problema numa máquina lá, enorme uma máquina. E aí chamaram uma pessoa técnica lá para poder ajeitar aquela máquina. Chegou lá, o técnico olhou, ninguém consertava. Aí o técnico olhou, né? Chegou com uma chave de fenda, foi lá, olhou que era um parafuso, trocou o parafuso, botou o parafuso e apertou o parafuso, né? Conheço bem.
Aí o cara perguntou assim, caramba, você resolveu isso aí em 5 minutos? Ai, que bom, que ótimo. Quanto é que é isso aqui? É o cara, R$ 1.000. Aí ele, R$ 1.000? Como assim, cara? Você só passou 5 minutos aqui, trocou um parafuso, apertou e você me cobrou R$ 1.000. Ah, eu preciso explicar isso pro pessoal do faturamento, por que eu tô pagando R$ 1.000? Aí o cara mandou o faturamento. Parafuso R$ 1, a técnica R$ 999 reais. Aí o cara, poxa, mas é isso que acontece muitas das vezes. Saber qual o parafuso. O parafuso apertar. A família fica perdida sem saber qual o parafuso que tem que apertar. Qual a torneira que tem que fechar. Isso. E aí fica nessa luta, gastando tempo, gastando o emocional, gastando o espiritual, gastando tudo para tentar resolver um problema que muitas das vezes numa rede de apoio, num pedido de ajuda, poderia funcionar, né? É verdade. E isso me lembra um caso também que uma vez, gente, olha, eu acho que foi um episódio bem chocante, que eu ouvi de uma mãe que o filho chegou a falecer, né, devido ao abuso das substâncias. Ele teve uma overdose e morreu. E eu escutei da mãe dizer que ela orou, ela pediu a Deus para que isso acontecesse, para que ela pudesse voltar à vida. E ela disse que não se arrependia, porque ela pedia a Deus, para que ou ele saísse dessa condição ou que Deus levasse para ela voltar a viver. E isso foi algo que uma das várias histórias assim que eu poderia relatar aqui, né? São 13 anos aqui escutando mães, esposas, famílias com muita dor, e isso me impactou bastante. Outra vez eu já contei que foi um pai perguntando quanto que a gente queria para dar uma medicação vencida. Eu nunca esqueço disso, para matar logo, para poder tirar essa dor. E na época eu até fui bem rude, que eu falei para ele. Fui super grossa mesmo, porque aquilo ali me chateou de certo modo, mas depois eu até me entendi, compreendi. Eu estava no início daqui da comunidade, foi algo novo, né? Foi Somos bem seres assim. humanos, né, doutora? E aquilo me deixou muito chocada, né? Pouca experiência na época também, isso há 14, 15 anos atrás, nem lembro. E eu lembro que aconteceu isso, e quando ele ligou, ele falou que ele tinha desistido. Ele falou assim, mas eu não quero saber dele não, porque a senhora deu a medicação vencida, marche ele por aí, faça qualquer coisa, jogue pra fora, que eu não quero ele aqui em casa não. Eu falei, não, mas o senhor tá pensando que a gente é o quê, né? Eu falando assim do trabalho de forma bem rígida. Eu falei, se o senhor tá pensando que a gente é o quê? Se o senhor não quer seu filho, o senhor leve ele e bote ele pra algum lugar, a gente não pode fazer isso que o senhor tá. Quanto é que você quer? E aí foi que o negócio esquentou mesmo. Eu falei, me respeite meu trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou braba, né? Eu mandei logo ele criar vergonha. Mas assim, pelo entendimento, a experiência que eu tenho hoje, eu não julgo. Eu não julgo porque tudo que esse pai e essa mãe passaram, nossa, só quem sabe é quem passa. Porque hoje, como profissionais, com experiências, né, atuantes aqui, a gente vê o quanto essas famílias ficam, assim, despedaçadas. E vocês estão aqui hoje justamente, né, John, Elias. Eu quero começar aqui e passar a palavra para o John. Seja bem-vindo, John. Obrigado, senhor. Tudo bem? Tudo jóia. O John, gente, ele passou por aqui, estava conversando aqui antes de começar o nosso Conexão, e ele explicando que teve uma passagem breve, duração de 24 horas, mas agora ele está começando novamente o tratamento dele. Ele entendeu que precisava voltar. Que eu precisava me encontrar de novo, né? Na verdade, que eu estava perdido. Isso é importante, John. Isso é importante, porque não adianta a pessoa chegar, vir só por vir e não estar rendido a esse processo, né? É verdade. A parte mais difícil é você reconhecer que precisa de ajuda, né? E isso eu tive a tempo de reconhecer que precisava estar num bom lugar e, além disso, reconhecer que preciso de ajuda, porque eu estava perdido. E agora eu estou me reencontrando de novo, sabendo o que é saber viver agora mesmo. Ah, que legal. John, é para você essa rede de apoio, né? Que nós estamos conversando sobre isso. Na prática, como funcionou essa rede de apoio para o John? Pronto, a rede de apoio para mim foi quando eu me encontrei sem saída. E graças a Deus encontrei esse apoio na minha família, né? Que sempre estava ali me ajudando.
E também histórias de amigos que passaram com esse momento que agora eu estou passando, que no começo para mim foi difícil aceitar, mas quando eu vi que estava dando certo para eles, eu, pronto, vai dar certo também para mim, eu preciso saber isso aí. E tive esse apoio na família e de um amigo meu chamado Mesquita, que hoje me ajuda bastante. Legal, legal. Então, inicialmente, esse socorro veio de onde? Foi através da família? O Mesquita veio também? Isso. Como que foi essa troca com a sua família? Eles descobriram, você tinha quantos anos? Já estava ali no estágio crônico? Conta um pouquinho pra gente. Pronto. O início, o seu primeiro contato com a substância, até você identificar e perceber realmente que havia perdido o controle. Hoje eu me conto com 27 anos. Uhum. Quando eu me deparei com o meu primeiro uso foi com meus 19 anos após sair do exército, né? Eu servi as Forças Armadas, fui cabo no exército e me deparei numa substância que jamais pensava que poderia me encontrar. Só que daí sempre há um passo a mais a afundar, né? Foi quando eu me encontrei no fundo do poço, realmente vi que eu não tinha mais força, mais domínio, perdi todo o controle. Foi quando eu cheguei para minha família, e eles já sabiam um pouco o processo. Foi quando eu me encontrei com um amigo meu que passou pelo mesmo processo que eu, e hoje ele está bem e me deu essa força. Cara, vai. Aí onde tem que entrar a parte da aceitação. Porque eu tive que reconhecer que precisava de ajuda, porque eu estava já perdido totalmente, não tinha mais controle de nada. Nossa. Entendeu? Aí foi daí quando eu pedi ajuda e onde chegou esse meu apoio, né? Que foi da família e parte de um amigo meu que hoje está me ajudando junto com a minha família. Legal, legal. É importante demais, né? Pessoas nesse momento que não te julguem, mas que te estenda a mão, que te mostre, olha, que caminho é esse que você está trilhando, né? Isso é até importante nós ter esse apoio, né? Porque geralmente a gente pensa que a gente não vai ter o apoio. Mas é bom sempre saber que nós temos apoio, principalmente de família e de pessoas de bom coração que possam nos ajudar no que a gente precisa. A gente sempre tem aquela falsa ilusão, estando na ativa, porque nós ficamos cegos, né? Isso. Não, tá tudo bem. Pronto. Não tem nada errado. A gente não consegue nem se ver dentro da realidade no espelho. A gente olha no espelho e vê, não, tá tudo bem. A gente não se vê como as pessoas estão nos vendo, né? É a falsa controle que a gente acha que tem ainda. Eu achava que tinha um controle da situação. Para mim tava tudo tranquilo, tudo normal. E quando foi assim que você se deparou e você viu, não, eu realmente me perdi? Sempre tem um momento que uma perda significativa, um relacionamento financeiro, como foi isso? Começou na parte de um relacionamento, né? A partir de um relacionamento e eu me aprofundei na dor. Eu quis esconder a dor ali no uso. Anestesiar. Aí foi quando eu cheguei em casa, que eu abri as gavetas, que eu olhei assim, mãe, cadê as minhas roupas? Que eu olhei que eu não tinha mais nenhuma roupa, nenhum par de calçado para eu ficheio. Então eu cheguei no estágio... Tinha trocado tudo? Tudo. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida, durante esse tempo de uso, né? Que são aqui há 9 anos que eu tô no uso. Estava, né? Para honra e glória a Jesus Cristo. E foi quando eu abri a gaveta, a primeira, a segunda, a terceira que eu olhei que eu não tinha mais nada. Foi quando eu fui olhar na minha conta financeira e minha mãe falou, você não tem mais nada. Acabou. Meu Deus. Aí foi daí que eu cheguei, preciso de ajuda. Entendeu? Foi quando eu cheguei para ela, mãe, eu preciso de ajuda. Foi quando chegou pessoa certa, na hora certa. E essas pessoas estavam sempre ali a me ajudar. Eu que não me enxergava que tinha pessoas ali. Foi quando eu realmente falei, mãe, eu quero aprender a saber viver agora. Bacana. Porque eu tinha totalmente perdido, total. Bacana. Alano, você quer direcionar alguma pergunta para o John? É impressionante, né? Eu tô para ver aqui um chegar pelo amor aqui dentro dessa casa. Sim. Eu nunca vi, mas quando a gente se encontra completamente perdido e não tem mais para onde cavar e nem ir, aqui buscamos essa ajuda, né? John, eu queria hoje para você, depois que você veio, né, passou pouco tempo e acabou que saindo rapidamente, né? O que foi que passou naquele momento na sua cabeça de tomar aquela decisão tão precipitada de ir embora, assim? Você que já vinha dentro de um processo, estava sofrido, teve a oportunidade de estar aqui dentro e aí de repente você voltou atrás tudo. O que foi que houve?
Primeiramente, eu parti por outra substância que eu não conhecia, né? Eu tava num uso, parti para conhecer, porque tipo assim, um abismo puxa o outro. Verdade. E eu tinha acabado de conhecer uma substância, tinha acabado de sair de um relacionamento, tava passando por uma área financeira, porque além disso eu também eu tenho uma loja de roupa, né? Sou fabricante de roupa. Então eu me vi perdendo tudo. Então para mim ainda tava tudo novo, não estava aceitando um ambiente, porque ainda estava fervendo no meu sangue a substância. A lua de isso. No caso, nós temos aqui um usuário cruzado, né? Isso. Álcool e outras drogas. Isso. Então foi quando eu cheguei pra cá, eu olhei para um lado, olhei para o outro e revia o meu antigo relacionamento nas coisas que eu olhava também, que a natureza que a pessoa que me acompanhava gostava bastante, me fazia muito lembrar ela. E fora também porque eu tava num novo uso, né? Ainda tava fervente. Foi quando eu saí no meio do caminho, eu me arrependi. Eu tentei ligar, pedir desculpa, pedir uma nova chance, pedir uma nova oportunidade, mas só que já foi tarde. Eu tinha jogado fora uma oportunidade única. Mas para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, Deus me deu mais outra oportunidade de poder me reencontrar aqui de novo. Essa coisa é muito importante, o que ele está falando, é porque assim, a gente acha que essa coisa, só tratar a droga e tal, mas como é importante essa parte afetiva, né? Isso. Emocional, ser tratada. Muitos desistem, né, doutor, aqui dentro do tratamento por causa de relacionamentos, né? Tentam resgatar o que já perdeu, né? E não se preparam para isso, não se capacitam, não criam um ambiente. Eu sempre digo assim, cuide do seu jardim que a borboleta vai vir, se acalme. Cuide do seu jardim que a borboleta vai pousar. Se não tiver cuidado, vai só pousar mariposa, só vai pousar coisa... Então tenha calma, só que se precipitam, cara. Ficam querendo resgatar o que já perdeu e aí... É um desgaste emocional, físico, né? Com um apoio adequado, com a orientação certa, talvez você teria tomado outra decisão. Mas como estava muito no início ali ainda, né? Falta de entendimento. Não tinha me abrido por completo, né? Não tinha a pessoa certa para poder me orientar no momento, porque eu estava trancado, né? Eu tava no lugar certo, no ambiente certo, só que eu estava trancado. Isso. A mente fechada. Verdade. Na verdade, não vai existir um bom lugar, seja na sua casa, seja dentro de um tratamento, quando se está vivendo aí no fundo do poço. Isso é verdade. Não, nada seria suficiente. O relacionamento não serve, o crescimento, ainda que tenha... Vamos dar um exemplo. Não perdi tudo, tem uma empresa funcionando, tem funcionários cuidando, mas você não está funcionando. Cuidando, isso é verdade. A vida ela vai continuar acontecendo. As pessoas vão continuar vivendo. E o John? O John está recomeçando. Porque até então você estava parado. Estava parado e as pessoas estavam vivendo. Só que nesse caminho você estava adoecendo outras pessoas, como a sua mãe, como essa pessoa do seu relacionamento, né? Que bom que você deu a volta por cima e teve essa rede de apoio, e essa rede só se fortalece, porque hoje você está num local onde você tem uma rede de apoio crescendo a cada dia, né? Tendo o suporte de profissionais ao seu lado e a ajuda em pares ao lado dos seus companheiros. Olha, e é o que a gente precisa, né? Hoje eu tô tendo essa rede de apoio totalmente, né? Porque eu tô aprendendo sobre mais a minha doença, tô com excelentes profissionais do meu lado também, que tá todo dia ali me acompanhando. Acordo de manhã, já tem pessoas já perguntando se eu tô bem, como é que tá, como foi meu dia. E hoje eu estou descobrindo cada vez mais o que eu preciso fazer para me poder vencer essa doença, né? Que é como vivendo um dia cada dia, né? Vivendo um dia por vez, né? Para aprendendo que só por hoje a gente vai vencendo esse momento difícil. Legal, legal. Eu fico aqui ouvindo você falar, e a cada momento que eu entrevisto alguém, sabe, eu fico assim passando um filme na cabeça. Porque me passa assim, me remete desde o primeiro contato da família, a busca, o desespero por esse acolhimento, sabe? E assim, ver hoje você aqui com tão pouco tempo na casa, já com essa compreensão da sua realidade, do seu diagnóstico hoje,
né? Isso é muito bacana. Hoje eu já consigo já entender e aceitar que realmente eu preciso estar aqui. Entendeu? Ah, que legal, Por John. hoje, Obrigada eu pela que sua agradeço. participação. Desejo que você fique cada dia mais fortalecido, Amém, obrigado. firme, caminhando, né? Porque nem todo dia se está bem. Verdade. Então vai vir os altos e baixos. Sim. E espero que você saiba que aqui você tem uma rede de apoio no qual você pode contar. Amém, obrigado. Né? Eu que agradeço Estamos aqui essa à rede de disposição. apoio. Olá, meus amores! Se você ama elegância, estilo e conforto, você precisa conhecer a La Carmona. Aqui, cada bolsa e cada par de sapato são escolhidos com muito carinho para a mulher moderna, assim como eu e como você se sentir linda e confiante em qualquer momento do dia. Então venha visitar a La Carmona e se encantar com todas as coleções. Eles estão sediados na rua Ana Bilhar, número 987, loja 2, lá no Meireles, em Fortaleza, ok? E você também encontra a La Carmona no espaço anexo ao restaurante Benjamin. A La Carmona é o charme que combina com você, unindo conforto e elegância. Então já aproveita, segue aí o Instagram, vamos deixar aqui na tela o arroba e já vem conferir tudo. La Carmona. Gente, fica por aí que no próximo bloco teremos aqui a continuação dessa entrevista incrível, desse bate-papo aqui que tá demais, hein? E também você não pode perder que nós vamos passar aqui pra vocês tudo o que aconteceu na nossa festinha do Dia das Crianças lá no Universal Park. Fica por aí que eu volto já. Oi, mulher! Você que está em casa assistindo o nosso Conexão e adora se cuidar assim como eu, lá vai uma dica muito especial. Quero te apresentar a Cristiana Santos, uma profissional incrível que vai cuidar da sua autoestima e da sua beleza. No espaço da Cristiana, você encontra diversos procedimentos que realçam a sua beleza, sempre preservando sua essência natural, seus traços e a sua identidade. Eu mesma já garanti os meus cuidados por lá. Fiz microlabial, micropigmentação de sobrancelhas e outros procedimentos que deram aquele up no meu rosto. Afinal, se cuidar faz bem demais. Então não relaxa, viu? Essa dica é valiosa. A Cristiana me acompanha há mais de 18 anos e eu posso te garantir que ela arrasa. Então corre e já garante o seu horário. E olha só que legal, tem desconto especial para vocês que estão sempre conectados aqui comigo toda quinta-feira e me acompanham nas redes sociais. Já segue lá o Instagram da Cristiana Santos e agenda o seu atendimento. Não perde essa oportunidade de se cuidar com quem realmente entende de beleza e autoestima. É porque aqui a gente vai por etapa, né? Nós vamos passando por esses momentos de etapa, entender o contexto da história do John, que hoje está como acolhido. Por que que eu deixei o senhor para esse momento, viu, Elias? Porque hoje o Elias, gente, ele é monitor aqui na nossa comunidade. O Elias hoje, ele já faz parte dessa rede de apoio. Olha que incrível. A Saber Viver, ela tem essa essência de que um dia, assim como o John, que chegou recentemente aqui na nossa comunidade para ser acolhido, foi o Elias. Elias chegou desacreditado, chegou aí também com a sua rede de apoio, que teve pessoas lá fora que fizeram todo esse movimento. E hoje, Elias, tu é uma rede de apoio para o John.
Pro João, pro José, pro Pedro, para quem chega aí, né? Por isso que eu deixei você para esse momento mais que especial agora, porque primeiramente eu quero agradecer pelo seu serviço de amor aqui na nossa comunidade, por esse, como é que ele é conhecido aqui na casa, hein? Vamos contar para quem tá em casa, Alana, como é? É o seu Deus. Não. Vai dar lanche? É o velho da lanche ali. Eita! Rapaz, quem tá assistindo aí em casa tá morrendo de rir, viu? E principalmente os meninos que estão acompanhando aqui o programa. É o velho da lancha? É do trator. É o do trator? Agora é do trator. Fala no microfone, Elias. É o do trator agora. Agora é o do trator. Deu uma foto dele no trator aí. Eu vi, ele lá no meu trator, eu vi. Tá tudo bem, tá tudo em casa. Elias, seja bem-vindo. Obrigado. Olha, eu sou tua fã. Obrigada também por tudo, né? Por esse cara que você é, né? Uma pessoa que chegou ali quietinha, no silêncio, e foi conquistando seu espaço, né? Já caminhamos juntos aí há um bom tempo. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo seu crescimento, por tudo que você vem construindo, que para muitos talvez não seja algo significativo, mas para o Elias, que já sabe aí o buraco que cavou, hoje está onde você está, meu amigo. Eu sei que é motivo de muito orgulho para você, para as pessoas que te amam. Você é amada aqui nessa casa, né? Conta pra gente, Elias. Ele já tá se emocionando, gente, que ele é todo bobão. A bochecha já tá toda tremendo ali, olha. Coraçãozão. É isso que define, para mim, o Elias. Esse cara que abraça, esse cara que estende a mão, mas nem sempre foi assim, né, Elias? Imensamente a senhora ter aberto as portas da sua casa para mim, porque foi realmente num período muito difícil da minha vida que eu me encontrava. Foram, na verdade, da minha substância de preferência, 22 anos. 31 anos de adicção ativa, né? Nossa. Outras substâncias, álcool, mas da minha de preferência foi 22 anos, né? Nesse período, desse meio tempo aí, eu perdi relacionamento, eu perdi emprego, eu perdi uma gráfica, né? Eu tinha uma gráfica, eu perdi clientes, eu A perdi credibilidade, a a confiança. dignidade, eu perdi a dignidade. E como é a doença do ainda, eu ainda não vou empenhar o celular, eu ainda não vou tirar de casa. Esse ainda chegou para mim. E eu vi minha mãe com fome, a gente com dinheiro para comer, mas sem nada na geladeira porque eu tirava. E sendo comparado a um mendigo na rua, tendo que fazer serviços para outras pessoas para poder adquirir a minha substância, né? Tendo que servir as pessoas que vendem. Então eu me envolvi, não foi só o uso da minha substância, eu me envolvi Chegou ao com submundo pessoas, também, cheguei né? ao submundo. E quando você chegou à comunidade, como você se sentiu, assim, a perceber que aqui dentro você ganhou ainda mais força com essa rede de apoio que está aqui disponível, né? Muito mais, muito mais. Foi uma questão de realmente uma adaptação gradativa, né? Eu era um cara que eu não conseguia dialogar 5 minutos. Eu tive que aprender a me ressocializar, a voltar a sorrir, mas eu tinha um empecilho muito grande. O que me estagnava, o que me ancorava, o que era? O sentimento de culpa de tudo que aconteceu. Eu carregava, dizem que a gente arrasta correntes, né? Sim. Eu arrastava blocos de concreto, eu sempre falo isso. Nossa. E eu sempre falo para quem chega, sempre falo para quem está um pouquinho mais tempo aqui, aliás, eu falo para todo mundo, batam na porta dos terapeutas, batam na porta da psicóloga, porque isso vai prolongar a sua estadia aqui na casa, porque você vai mudar a sua percepção das coisas, como eu mudei a minha, se permitir, claro. Legal. Isso é importante, Elias, quando você coloca, né, nessas palavras, na sua visão e experiência, porque muitas pessoas não se permitem ao tratamento pelo medo, né, inicialmente, porque esse medo, ele existe, o medo de... A pessoa já está num processo de dor, né, já está bem cansado, e tem medo de vir para um local para sofrer mais ainda. O sofrimento, ele é inevitável, a gente sabe disso, né? Vem a saudade da família, vem a abstinência, o local totalmente diferente, com pessoas desconhecidas. E aí vem aquela adaptação, o processo é lento, a aceitação.
O fundo do poço, no meu olhar, que eu considero que a pessoa só se depara quando chega dentro de um local de tratamento. Eu tenho isso comigo, tá? É uma visão minha enquanto profissional. Eu acredito que a pessoa realmente só cai a ficha de tudo que fez quando está dentro de um local de tratamento. Porque ali você vai abrir os olhos e você vai parar e vai, realmente, cara, agora não tem mais nada. Agora é eu e Deus. E ou o cara pira naquele momento, ou então ele se rende, né? A dor, ela é inevitável, ela faz parte da receita do bolo. Mas não tem, Não tem tem. dor pior do que eu tava assistindo lá fora. Não tem. Não tem saudade, não tem abstinência, não tem nada pior do que eu tava assistindo lá fora. Nada. É. Pra Aí, mim. dentro pra da mim. sua experiência, né? Eu já ouvi falar, assim, alguns relatos, né, de acolhidos que chegam aqui e dizem, isso aqui tá doendo demais, dona Jaiane. Porque até então, estando lá fora, se a gente for olhar para uma visão de que a dor, a droga, ela está anestesiando tudo, né? A droga, ela anestesia tudo, não é isso? Enquanto tem ali a substância, você vai lá, fica utilizando. Não importa a família, não importa o que tá perdendo, não importa nada. Tá anestesiado. Aí o cabo chega dentro da comunidade terapêutica, não tem mais anestesia, filho. Volta as emoções, vem a saudade, vem o sentimento de culpa, se depara com as perdas, todo esse luto, todo esse processo. Meu irmão, eu não chego nem a comparar com um soco na cara, acho que é uma paulada mesmo que a pessoa leva bem no meio da cabeça. Assim. Agora, meu irmão, agora que o bicho pega. Ou eu boto isso aqui pra frente e cuido na minha recuperação, porque vai doer dos dois jeitos. Vai doer lá fora, estando na ativa, onde o fim pode ser a morte. E vai doer aqui dentro, pagando o preço para tentar uma possibilidade de conseguir se reerguer novamente. E detalhe, ainda sabendo que não tem cura. Sabendo que é para a vida toda esse preço que vai se pagar. Na verdade, o que mais me deixou assim, foi conhecendo o que é a adicção de verdade, essa doença incurável, progressiva, fatal, de consequências fatais, é que eu vou ter que conviver com ela pro resto da vida, eu não posso nem lutar com ela porque eu vou perder. Mas eu tenho que lutar contra o meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Eu tenho que lutar contra as minhas vontades, contra os meus prazeres imediatos, contra os meus vícios de estimação. Isso para mim é o mais difícil. Eu posso falar por mim, de mim, que eu já estava usando em sofrimento. Tudo que eu estava fazendo lá fora não adiantava mais de anestesiar. Eu já usei chorando, eu já fui buscar minha substância chorando, eu fazia o serviço já sofrendo. Então era muito sofrimento. Então, sofrer aqui pela dor de uma saudade, pela dor de estar distante de um ente querido, da minha mãe, que é a pessoa mais importante do mundo para mim, foi mínima em relação a tudo que eu estava passando lá fora. Eu acho que eu levei isso com mais suavidade porque eu vim inconsciente de que eu não estava mais suportando aquela dor. Legal. 22 anos. 22 anos de substância, de preferência, e 31 de adicção total de outras drogas. Meu amigo, é uma vida inteira, viu? Alano, direcione alguma pergunta aí ao nosso querido Elias? Elias, e como é que está sendo hoje para você, assim? Hoje você está do outro lado agora dessa moeda, né? Do propósito de vida, de recuperação. O que tem passado na cabeça do Elias? O que o Elias tem sentido? Quais são os planos do Elias diante de tudo que vem acontecendo na sua vida hoje? Bom, primeiramente, estando desse lado agora, eu só quero retribuir tudo aquilo que me foi dado. Né? Primeiramente é isso. Retribuir a confiança, retribuir o carinho, retribuir o tratamento, retribuir o amor, retribuir as correções. Tudo aquilo que foi me proporcionado aqui dentro, eu retribuí para quem está chegando agora ou para quem está também no processo, na caminhada aqui dentro. Eu estando monitor,
Sempre falo que é agora que o meu tratamento está começando aqui. Porque eu estou podendo estar mais com os acolhidos, eu estou podendo passar aquilo que foi me passado. Então, tendo contato ali mais próximo, é que o meu tratamento tá realmente se iniciando. Eu acredito que surtindo efeito. E o mais legal, acredito, né? Me corrija se não, mas e o mais legal é saber a dor, né, de cada um que chega. Você passou na pele e você vai compreender ali dentro das limitações. É claro que cada indivíduo é único, cada um carrega a sua bagagem, mas no fim a gente entende que a dor, o sofrimento de todos que chegam nesse local, ela existe. E aí a gente não pode subjugar, a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Pedro é diferente de João, José, John é diferente de Elias, Elias é diferente de John. E a partir daí, tendo toda essa vivência do que você passou, Elias, é muito bacana, né? Eu também, sempre que chega uma vida aqui nesse local, eu olho para um ser humano que está ali totalmente perdido, desorientado, fundo do poço, desacreditado, por muitas das vezes pela família, ele mesmo já não acredita mais nele, né? Então, ele está no limite. Eu até me arrisco a falar, dentro da minha visão, morto em vida. Ele só está subsistindo ali. Talvez já não tem mais sonho, não tem propósito, não tem mais o brilho no olho. Não tem mais. Nenhuma. Não tem mais, não tem. Zero espiritualidade. Fé, que é fé? Ainda que a boca fale dessa palavra sobre ter fé, não existe mais a fé. Isso vai ser reconstruído, né? Quando vem ali a gratidão, aí começa a perceber o que vem sendo acrescentado nos dias, né? As bênçãos de poder estar vivo, de ter um prato de comida. Você fala naquela coisa, o preço da recuperação. Qual é o preço da recuperação? O preço da recuperação é a sua eterna vigilância. A sua eterna vigilância. Você tem que estar sempre atento, porque a doença ela é irracional, irmão. Quando você está no uso, você fica altamente inconsequente. No uso crônico, agudo, né? Aquela coisa assim, severa mesmo, você fica completamente insano. E a importância dessa questão da rede do apoio nessa intervenção, como eu disse, tem pessoas que não estão no sã discernimento de tomar uma decisão. Quantos a gente fez um trabalho, né, doutor? A gente foi nas ruas do centro, né? Visitamos vários locais, muitos moradores de rua. Tem alguns que estão fora já da caixa, meu irmão. Os caras já estão assim de tanta droga, não conseguem mais ter esse discernimento de saber se precisa de ajuda, não consegue nem pedir ajuda, já estão completamente acometidos, cheios de comorbidade, de problemas Questão psiquiátrica mesmo, pelo uso constante e abusivo de droga, que detona qualquer um. E aí fica difícil uma pessoa dessa... E se não for uma rede de apoio, até a questão pública, eu volto aqui, né, doutora, de estar se preocupando com essas pessoas também, que são muitos que vivem nas ruas, né? Muitos que perderam casas, lares. E como é que essas pessoas têm rede de apoio também, né? É uma questão a se levantar, né? E a gente só tem que agradecer. Muitas das vezes a gente tem uma mãe, né, João? Uma mãe, um amigo, um grande amigo de infância, né? Que em algum momento se fez útil. Eu tive a minha família, mas também muitos amigos, né? Inclusive eu tenho uma rede de apoio, doutora, que até hoje ela funciona. Eu tenho há 7 anos esse exame. Na verdade, há 16, que foi minha primeira internação, que a gente está junto há 16 anos. A gente fundou um grupo que a gente nos internamos junto e até hoje a gente um ajudando o outro. A gente conhece muito o outro. Por exemplo, toda terça-feira eu tô lá no meu grupo, cara, da onde eu me internei lá. Amanhã é dia, 7 horas da noite até as 9 horas da noite, a reuniãozinha lá. Lá eu considero minha família. Lá eles me conhecem, já sabem o meu jeito, quando é que eu tô bem, quando eu tô mal, já sente logo. A ajuda já é mais efetiva, direcionada. Por quê? Por causa do grupo de apoio. Eu criei esse vínculo, essa proximidade. Eu sempre digo para os meninos aqui, que a gente sempre direciona para os grupos de autoajuda aí fora, eu digo, cara... tem um grupo mãe, onde você vai criar vínculo com aquelas pessoas.
onde você vai criar raízes, deixa as pessoas te conhecer, conheça as pessoas, para eles te dar uma ajuda mais efetiva, eficiente, que vai dar um resultado, porque as pessoas vão te conhecer e vão saber. Então é importante você criar esse vínculo. Visite outros grupos, conheça outras, mas crie esse grupo, essas pessoas que estão mais próximas. O apadrinhamento. Hoje, inclusive, o João Batista estava dando uma temática sobre isso, a importância do apadrinhamento, amadrinhamento dentro de um grupo. O que é um apadrinhamento? É aquela pessoa que vai estar caminhando com você, te direcionando, passando a experiência dela. Ela já tem uma caminhada, ela já passou por um processo que vai te dizer, isso assim, assado, talvez isso aqui dê certo melhor para você, toma essa atitude assim, vá para dentro de um grupo, procure sua espiritualidade, vá atrás de uma ajuda profissional, sabe? Que vai te dar esse suporte todo, né? Sozinhos não conseguimos, fica mais difícil a caminhada, na verdade, né? É verdade, Alano. E isso é bem importante a gente falar, porque muitas pessoas, né, a gente sempre escuta isso de mães, né, pessoas assim, às vezes leigas, que ou até porque não querem acreditar que a dependência química não tem cura. E aí diz assim, quando meu filho sair daí, vai sair curado, né? E a gente sempre... Eu não gosto de colocar essa palavra curado, né? Não gosto, porque às vezes a família tem um entendimento de cura totalmente diferente do nosso entendimento de cura. Aqui o nosso entendimento de cura é uma cura diária, são escolhas. Todos os dias nós temos o poder de escolher, usar, não usar, né? Melhorar 1%, né? E aí aqui, essa cura, dentro da visão terapêutica dos companheiros, nós trabalhamos a cura dessa forma, diária, né? Assim, coordenador? A família, ela já tem aquela visão de que iniciou um tratamento, estando em tratamento, quando terminar, está curado. Não é um vírus, não é uma conjuntivite, não é. Vamos colocar aí como diabetes, vamos colocar aí como uma doença que precisa de manutenção, né? Um cardíaco, né? Assim, um hipertenso. Vamos colocar assim, porque aí, ela tem, vamos dizer, controle. O sujeito entra ali em abstinência, a partir dali ele vai entender que ele não pode utilizar, não é isso? E ali aquela doença está aparentemente controlado, que a gente sabe que se não cuidar, não ter a manutenção, vai voltar tudo à tona. Eu estou tentando dar uma resumida aqui para melhor compreensão de quem está em casa, tá? Para você ter um entendimento. Então, estabilizou, não está em uso, está abstêmio, terminou o tratamento, se reorganizou físico, mental e espiritualmente. Se ele não fizer essa manutenção lá fora, vai voltar. Vai voltar. Se não tiver uma rede de apoio, Alan não tem uma rede de apoio, as mesmas pessoas há 16 anos, está funcionando para ele. Não é assim, Alano? Isso mesmo. E aí, precisa criar essa rede de apoio, não só dentro do seio da família, como também nos locais onde você sai, na sociedade, para que essas pessoas possam te ajudar nessa caminhada. Isso é muito importante, viu, gente? Não tem cura. Não tem cura, é um dia de cada vez, é um trabalho de formiguinha, é a família entendendo também que é uma doença, mas também que tem muitas coisas que a pessoa se esconde atrás dessa doença. A família tem que buscar conhecimento, tem que buscar informação e a pessoa que está nessa busca, né, o adicto, que até então passou por um tratamento, está retornando para a sociedade, ele tem que ter consciência de que não está curado. Tem gente que esquece disso, e aí que vem as recaídas, as reincidivas dentro das comunidades de tratamento, dentro de clínica. A cada recaída a gente sabe que é pior, né? Vai perdendo ali o controle, o corpo vai se tornando cada vez mais tolerante à substância e cada vez mais a pessoa vai buscando fazer mais uso. Então não se engane, a cada recaída é pior. Passou 10 anos sem usar. Quando ele recair, eu até falava, eu sempre brincava e dizia assim, você pega uma pessoa, deixa ela aí 10 dias com fome, com as mãos amarradas, depois tu solta ela para comer. Como é que vai ser? Um desespero, né? Um desespero. Então ela vai querer abraçar ali tudo que ela vê na frente dela e vai ser os danos cada vez maiores e às vezes até irreparáveis.
A Festa das Crianças do Instituto Saber Viver foi um momento de pura emoção e alegria. Em parceria com o Universal Park, o maior parque itinerante do Brasil, proporcionamos um dia inesquecível para as crianças do povoado Pataiem, em Aquiraz. Famílias que são acompanhadas com tanto carinho ao longo dos anos. Ver o brilho nos olhos, o sorriso largo e a felicidade estampada em cada rostinho foi simplesmente mágico. São dias como esse que reforçam o propósito do nosso instituto: transformar vidas com amor, acolhimento e esperança. O Senhor Gilson e a Claudinha são anjos que abençoam muitas vidas e eu tenho certeza que esse momento vai ser inesquecível para vocês, famílias, crianças, né? E não tem mais o que ser dito não, que seja uma noite de muita alegria, de muita diversão e eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? Estou aqui com mais uma família linda, por sinal, que também é atendida pelo nosso instituto, e a mãezona da família, a Liliane. E aí, tá gostando do passeio? Demais, experiência incrível, e até fica sem palavras, porque é uma experiência que a gente já é segundo ano consecutivos. Ano passado a gente veio também. E cada dia a Jaiane e o Instituto vai melhorando. Esse ano teve vários brinquedos, teve sacolinhas de bombons, pipocas, e os meninos amaram. E quem são os meninos? Apresenta pra gente. Esse aqui é o Matheus Cauã, que por sinal é pré-aniversário, a gente já veio comemorar. Muito bom. Essa é a Maria Clara, essa é a Thaís, minha irmã, Mariane e o Mylon. Rapaz, que família bonita, hein? Obrigada. E os meninos têm um recadinho pra Jaiane. É? Vai, Mariane. Vai. Eles estão com vergonha no momento, mas é que eles queriam falar pra Jaiane que é um convite incrível, que nem se passava na cabeça deles que a gente estaria aqui hoje. Eles passaram um ano falando que chegasse em outubro, que era pra gente estar aqui de novo. Legal, legal. Então a ansiedade foi recompensada. Com certeza. Porque uma noite de diversão assim
Que bom que vocês estão felizes e que bom que a gente consegue proporcionar esse momento para vocês enquanto Instituto. Muito obrigada ao Instituto Comunidade Saber Viver, principalmente a Jaiane, que é a linha de frente de tudo. Legal. Obrigado. Por nada. Nosso agradecimento especial ao Universal Park por abrir as portas e o coração para essa parceria tão linda, tornando o mês das crianças ainda mais especial. O parque está localizado na Avenida Washington Soares, 2315, bairro Edson Queiroz. E você também pode viver momentos incríveis com a sua família em total segurança. Siga o Instagram e acompanhe @Universal Parque Brasil. Gente, é isso. Olha, meu coração tá assim, em paz, tranquilo, que eu tenho certeza que você que está em casa acompanhando o nosso Conexão conseguiu ter uma visão melhor, né, do que é esse apoio, essa rede de apoio. E é isso. Rede de apoio, um círculo, uma rede, pessoas que entendem as limitações de quem passa por essa doença, seja você mãe, seja você pai, seja um vizinho, seja um amigo, você pode ser a rede de apoio para uma pessoa que se encontra aí acometido por essa doença, seja drogas lícitas, drogas ilícitas, outras compulsões, certo? Então, se você conhece alguém que está passando por esse problema, seja você, né, o canal, a ponte, que estenda a mão para ajudar essas pessoas, né? Não podemos julgar, não podemos estigmatizar. Em algum momento, essa pessoa se perdeu, fez uma escolha errada, foi aí acometida por essa doença que não tem cura, mas que eu acredito que com uma rede de apoio, com uma orientação, com profissionais, né? Gente, é uma doença multifacetada, multifatorial. A única coisa que nós temos certeza, né, Alano, como você falou, é que sozinho nós não conseguimos, mas que juntos tudo é possível. E, portanto, quero agradecer Elias, John, Alano, seguimos aqui firme e forte nessa caminhada, né? Sendo um exemplo, sendo também um canal de bênção, multiplicando a mensagem. Esse é o nosso objetivo, enquanto Saber Viver, continuar acreditando que quando ninguém mais acredita, a vida recomeça. John, deixa uma mensagem para quem está em casa, breve, para a gente encerrar. Para você que é pai, para você que é mãe, que tem um filho ou um ente querido parente que passa por essa dificuldade, digo uma coisa para vocês: não desiste, porque ainda há esperança, sim, certo? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Acredite que ainda há um milagre a acontecer. Legal, Elias. Nosso programa hoje falando de rede de apoio, né? E foi através de uma rede de apoio que eu vim me tornar um acolhido. Uhum. Dentro do meu acolhimento, dentro do meu período de tratamento, eu tenho uma rede de apoio e o importante, o pós-tratamento, também mantenha uma rede de apoio. Legal. E aqui nós estamos todos no mesmo barco, né? Coordenador? É verdade. Essa rede de apoio é justamente isso, um lugar onde a gente pode ser ouvido, compreendido e orientado. E o nosso Conexão fica por aqui. No próximo bloco retornaremos, hein? Continua com a gente. Até já!